Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje, você conhecerá um pouco mais do trabalho, o uso do Instagram como recurso pedagógico em situações de ensino e aprendizagem. Conosco está sua autora, a mestre em Educação pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Luana Grigoletti Rocha. Sua orientadora foi a professora doutora Ana Silvia Moço Aparício. Luana ela possui graduação em Administração pelo Instituto Octógono de Ensino Superior, especialização em Psicopedagogia Educacional pela Universidade Anhembi Morumbi. Atualmente ele é professor dos cursos técnicos e cursos livres do SENAC, o Centro de Tecnologia e Gestão Educacional. Luana, obrigado pela sua presença aqui no USCS Consciência. Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui com você, como já adiantei um pouco aí, falando pelos bastidores. Sou fã da USCS, então é um privilégio estar aqui. Então tá bom, então vamos lá, já que você falou de bastidores, a gente gosta de saber dos bastidores da pesquisa, né? Porque ainda mais Instagram, que é uma coisa que tá meio up to date, né? Rede social, essas coisas, né? Então, assim, você partiu da seguinte pergunta-pesquisa, da sua pergunta-problema, né? Como utilizar o Instagram de professores enquanto recurso pedagógico em situações de ensino-aprendizagem? Então, eu queria saber os bastidores dessa pergunta. Quando você chegou lá na USCS para fazer o mestrado, você já veio com essa temática na cabeça? Ou você e a Ana lá começaram, opa, acho que isso aí soma Covid nessa história e a gente chega em algum lugar? Olha, a minha pesquisa foi uma odisseia. Eu cheguei com um tema completamente diferente, até eu acho que sou um caso raro que eu mudei de linha. Eu estava na linha da política e fui para a linha de formação de professores, exatamente por estar vivendo algo na minha vida profissional, estar pesquisando algo fora dessa temática. E ali, com a sensibilidade, né, em uma conversa com a professora Ana, estava vivenciando algumas coisas já no Instagram, já com algumas possibilidades profissionais que estavam acontecendo, e ela falou, Luana, você está vivenciando completamente outro mundo, por que não fazer algo que tenha a ver com seu âmbito profissional, porque você está fugindo muito ali do assunto, porque era algo, né, quando eu comecei o mestrado, que eu vivenciava a Fundação Casa, que era o meu tema de pesquisa, e eu não me identificava nada com esse tema, então foi muito difícil para mim, né, os primeiros 6 meses, né, que eu tive esse objeto de pesquisa. Mas esse objeto era coisa sua, você que chegou com ele? Eu que cheguei com ele, completamente. Eu tinha trabalhado na Fundação Casa, né, tinha feito um trabalho lá, só que eu não saí do projeto da Fundação Casa exatamente porque eu não me identificava com a Fundação Casa. Então, pesquisar sobre isso, sobre coisas que eu não acreditava, para mim estava sendo, assim, um tormento. Um autoflagelo, né? Eu quero estar. Exatamente. E foi assim, nossa, foi realmente como ficou leve. Embora o processo de pesquisa, ele é um processo que é trabalhoso, né, que gera ali algumas madrugadas, às vezes, né, mas quando você está pesquisando alguma coisa que você gosta, que tem a ver com a sua temática, e como eu vivi, né, essa realidade de escolher um tema, que eu não tive essa maturidade, né, de entender e escolher, mas ainda bem que eu tive esse apoio para ter essa mudança, como me auxiliou. Então, numa conversa com a professora, que ela acabou dizendo, olha, por que não você ir mais aqui para a área do Instagram que você está vivendo e vivenciando isso? E ali que eu comecei a pesquisar e, assim, fluiu muito rapidamente, né? Como quando eu mudei, né, esse objeto de pesquisa. Porque normalmente, como o mestrado é profissional, faz sentido você fazer uma pergunta ligada a um problema da sua vida profissional, né? Só que você estava, eu imagino, né, você vai contar depois como é, que você estava naquela história de você construir o termômetro e medir a febre ao mesmo tempo, né? E era um processo em construção, né? É verdade. E é claro que você tá na educação, mas assim, você vai contar depois a sua metodologia, ela se parece muito com uma pesquisação, né? Porque você está diretamente envolvida como produtora de conteúdo de algo que você está estudando. Então, aí vem a primeira pergunta meio que saia justa, assim. Você conseguiu, assim, separar bem a pesquisadora Luana da produtora de conteúdo Luana, porque você estava sendo professora, produzindo e fazendo a pesquisa. No
se confundiu os papéis nessa história? Não, porque até quando eu comecei, e ali realmente acho que foi muito o papel que a professora Ana fez, né? Quando ela começou a me encaminhar e dizer, olha, Luana, pesquise de forma objetiva, números, com a quantidade de postagem, o que você fez que fez a diferença mesmo, qual foi a estratégia? Eu chegava com uma resposta, aí sim, eu tinha essa confusão, mas quando eu realmente ia ali apresentar, eu me via de fora, e era até estranho mesmo como pesquisadora, porque quando a gente está vivenciando, a gente não tem noção do que a gente está fazendo. E foi realmente durante a escrita que eu comecei a ter o conhecimento do que eu estava fazendo. Então, eu acho que nesse sentido, eu consegui me ver de fora, eu consegui me ver como uma segunda pessoa ali, né? Mas assim, para as pessoas entenderem. Então, você era professora lá do Senac, você dava aula para qual faixa etária, mais ou menos? De 17, a maioria ali de 17 a 25 anos. Ok. E aí, além da aula GLS, né, Giz Lousa e Saliva, você usava a rede social para complementar. Exatamente. E os seus alunos seguiam, era o seu Instagram, Luana Pessoa Física, ou era a professora Luana? Alguma coisa assim? Era o meu Instagram Pessoa Física. E o que você postava lá, além daquelas viagens maravilhosas que você faz na Europa? Primeiramente foi isso, né? Comecei em 2018, então eu tinha ali uma perspectiva mesmo de vida pessoal. Eu não encarava o Instagram como algo que fosse para um objetivo de aprendizagem. Eu via zero nisso. Mas os alunos, vez ou outra, pediam ali meu Instagram. Professora, qual que é o seu Instagram? E eles começaram a fazer alguma movimentação de repostar algum conteúdo de aula. Então, eles iam ali, tiravam foto. Ah, que legal, aprendemos isso. E aí, colocava no Stories, eu repostava. Isso ficou muito mais evidenciado, começou a ser feito de uma forma muito mais diária quando nós fomos para o momento da pandemia Covid. No remoto, o que aconteceu, né? Nós sentimos um distanciamento do relacionamento com o aluno, então a gente teve esse distanciamento de relacionamento, foi ali que o negócio se estreitou. Então, esse relacionamento se estreitou no Instagram, ainda como vida pessoal, até que eu comecei a perceber que tinha um caminho ali mesmo para falar do que estava sendo dito em aula. Então, quando eu comecei a fazer essa movimentação de postar algum conteúdo de aula, fazendo um mapa, um infográfico, que eu postava ali no meu feed, ou mesmo nos stories, eu começava alguma coisa, algum conteúdo, tinha falado de marketing. Aí eu chegava e falava, hoje vi uma propaganda, abri o stories, estava em casa, né, todos os dias, e começava a falar sobre alguma propaganda que acabava sendo uma algo complementar à aula que eu já tinha dado. Então, eu comecei a perceber uma movimentação muito maior no Instagram. Foi aí apenas que eu percebi que ele tinha um potencial enorme para ser utilizado para aprendizagem. E aí, o conteúdo que você postava no Instagram, de repente, você retomava na outra aula. Para quem viu lá no story do Instagram, coloquei uma propaganda sobre o carro X, tá lá, aí fazer essa amarração. Exatamente. E eles mesmos também, eles começaram a mandar coisas pelo Instagram, a me marcar, olha, vi essa postagem aqui, às vezes de um outro conteúdo, de um outro professor que também estava ali. E também repostava, né? Eles, olha, a professora colocou isso hoje, aprendi isso hoje. Então, acabou gerando ali um senso de comunidade, né? De grupo, assim. Bom, ok. Então, você já tem o teu objeto, fechou lá no teu objeto. Você fez um recorte temporal, assim, o último ano ou X meses? Você teve esse cuidado? Como é que foi? Eu fiz lá de 2018, né, até 2022, ali 2021, eu coloquei lá a data, né, colocando o primeiro post até o último post que eu analisei, então teve um recorte de tempo, sim. Você disse aqui, eu vou ler literalmente, verificar os seus conteúdos em interação com a conta dessa professora pesquisadora, explorando as estratégias mobilizadas nos recursos feed estático, Reels, Story e Lives. Foram consideradas as interações dos alunos com os conteúdos, denominado engajamento. Para isso, foram utilizados critérios como número de comentários, número de curtidas e o número de seguidores, relacionando as estratégias utilizadas no perfil. Teve não sei se você usou algum software para medir isso, foi no braço mesmo? Foi no braço. Foi no braço. Bom, e aí você fez o quê? Você jogou numa grande tabela, tipo... Excel. Blá, blá, blá. E como é que você fez para conversar com esses dados todos aí? Eu fui colocando, né, sistematizando, número de curtidas,
Então, o meu primeiro post, quantas curtidas teve? O segundo teve quantas? O terceiro teve quantas? Quantidade de comentários que foram tendo todos, né? Então... Só o quanto, por enquanto. Você queria saber quantos curtiram, mas e não interessa o que eles escreveram depois, comentários. Interessava? Interessava então, também. Você teve que ler todos e também separar talvez positivo, negativo, alguma coisa assim? Ainda bem não tiveram negativos, então não teve esse... Da professora Zé louca, né? Se tivesse, a gente excluía, né? Claro, né? Tem essa ferramenta, né? Mas não. Ali, então, eu consegui quantificar em uma tabela, né, no Excel. Então, foram o número de curtidas. E aí, eu fui considerando também o número de aumento de seguidores. Então, o que foi muito significativo. Então, quando eu conto essa história de começo de pandemia, eu estava ali com aproximadamente 700 seguidores. Não necessariamente todos os alunos. Você tinha não gente da família também, né? Isso, exatamente. Hoje eu tenho uma maioria alunos, que está ali aproximadamente, né, a 5.000 seguidores. Caraca, tudo isso? Exatamente. E de forma totalmente orgânica, né, que a gente fala ali em redes sociais, né? Então... Dá pra você ser vereadora, inclusive, né? Você dá uma plataforma de seguidores aí legais, né? E assim, mesmo depois de serem seus alunos, eles continuam te seguindo? Eles continuam me seguindo, eu acho que esse é o movimento mais legal. Aí você que também cria um relacionamento, né? Cria o relacionamento deles também mandarem alguma coisa e falar, olha, tô bem, quando você posta alguma coisa, nossa, que legal esse conteúdo, que saudade que eu tinha de ver sobre isso. Então, eles acabam aparecendo. Essa parte do relacionamento com o ex-aluno, eu acho que ele é muito positivo. Até tem, né, lá na minha revisão sistemática, utilizei 13... No final, comecei lá com 26.000, e aí a gente vai fazendo aquele recorte, né, e terminei ali com 13 artigos ali, mais objetos do meu estudo. Teve uma universidade de Uganda que acabou utilizando como objeto de pesquisa ali, né, como que era o relacionamento da universidade com seus alunos através do Instagram. E aí eu percebo que realmente já algo que não é só daqui, né, algo que é uma potência mundial, né, que até as universidades também têm esse potencial para estar utilizando esse relacionamento. Como algumas marcas, né, acabam fazendo e já utilizam tão bem. Claro que a gente sempre tem essa coisa de não ir ali para comercialização da educação, mas eu acho que as estratégias que dão certo, a gente pode dar uma olhada para elas, né, e se apossar aí de uma forma interessante. E naquele momento lá em que vocês estavam em aula remota no Senac, vocês usavam alguma coisa como Google Meets, por exemplo? A gente usava o Teams. Tá, era uma outra plataforma, e aí você, paralelamente... E tinha outros professores como você porque a gente sabe que tem muito professor que ele é muito, digamos assim, na dele, né, não quer aparecer, ou não tem mesmo rede social, ou quer separar bem, eu sou o professor Arquimedes na aula, e aqui fora eu sou Arquimedes pessoa física, eu não confundo as coisas, aluno aqui, você não é meu amigo, né, e tem uns que tem esse distanciamento, né? E os outros seus colegas, por exemplo, chegavam a usar, você trocou ideia com alguém que fazia isso? Chegavam a usar, sim, até acabou sendo, né, acontecendo um potencial ali de multiplicação, então eu acabei tendo um momento ali, né, com os meus colegas para mostrar a ferramenta, como eu estava utilizando, né, como um potencial ali para eles também estarem fazendo. Alguns fazem e fizeram na época, mas também tivemos alguns professores. Eu tenho um grande amigo, né, que é o professor Olegário, vou até aqui citar o nome, e ele foi algo que me chamou muita atenção, e até uma conversa com a Ana Silvia lá no começo, quando eu decido por esse motivo, que eu tinha participado de uma live, o Senac tinha me convidado para participar de uma live pelo Instagram, e ele me mandou uma mensagem: Luana, queria assistir sua live, mas não consegui entrar. Ele, de forma ferramental do Instagram, ele não conseguia ali, né, conectar e verificar. E aí eu falei, puxa vida, né, os professores às vezes querem utilizar, né, existe esse professor que quer ficar ali mais tranquilo e tá tudo bem, mas existem aqueles que querem, mas não sabem como, não sabem mesmo como começar. O momento da pandemia, eu acho que foi o grande ponto de virada, né, do digital, né, porque muitos que estavam acostumados com no máximo um PowerPoint, sabe aquelas coisas assim, aula, chegou uma hora que ou você vai pro digital ou você sai fora, né, e aí o que eu faço? Vamos mexer, eu me lembro que foi uma loucura, né, e as pessoas acabaram assimilando de tal forma que muitos até continuaram depois de voltar às aulas presenciais, utilizando, né, o Google Sala de Aula, enfim, né, bem bacana. Agora, antes de eu chegar
falar no seu achado, né, o que você tirou de lição, né, nessa sua pesquisa, eu queria saber sobre a sua banca de qualificação. Porque normalmente a banca de defesa, a gente apanha, mas apanha feliz, porque já vai virar mestre, então é aquela cara legal, faz, né, concorda com tudo e tá tudo certo. Agora, a de quali é aquela que te manda ou ampliar o trabalho, ou diminuir, ou mudar a metodologia, ou, né, que te coloca contra a parede para saber como é que foi a tua banca de quali? Ela foi muito sofrida, ou chegou lá, você já estava com tudo bonitinho? Então, eu tive uma mudança de orientação. Então, na minha qualificação, eu estava com o professor Alan Gelucci, e aí, como convidado, ele trouxe lá o filho simplesmente do pai do marketing digital, Yanase. Então, eu estava assim, com uma banca bem, vamos dizer assim, exigente. Mas já era o desenho do Instagram. Já era do Instagram. Mas foi um processo que, assim, de certa forma, foi sofrido. Eu acho que eu sofri mais pelo antes do que o durante. Eu acho que o professor, ele era muito criterioso, que estava ali me orientando. Então, e ele já era muito exigente em todas as nossas conversas, assim, né? E ele também cobrava datas, conversas, e ali tudo isso facilitou com que eu sofresse mais antes do que durante. Então, para quem eu conversava ali com os meus colegas, e eles estavam tranquilos, porque eles tinham ali uma conversa, e eu já falei 2 vezes, 3 vezes com o orientador, e ele tá me batendo. Me batendo para o bom sentido, né? Ali, exigindo de forma, né, que meu trabalho tivesse uma boa qualidade. Então, nesse sentido, eu acho que, assim, foi mais sofrido mesmo. A qualificação, ela é mais sofrida. E você manteve, claro, você trocou o Alan, que foi para a USP, pela Ana, que continuou, mas assim, a mesma banca da Quali foi a banca da defesa ou você mudou também? Não, aí foi modificado também. Porque normalmente a banca da Quali vai te cobrar coisas lá na defesa. Agora, se você mudar, quem está na defesa não sabe muito bem o que a Quali falou, né? Então... Exatamente. Mas então, você já teve um norte, né? E o que você tirou dessa pesquisa, desse monte de Reels Stories que você tabulou e tal? O que Emanuel, os alunos efetivamente, havia ensino e aprendizagem pelo Instagram? Havia. Sim? Havia sim. Mas eu acho que, assim, entre o ensino e a aprendizagem, eu acho que algo que Castells ali falava muito, né, que nessa era da informação, as TICs ali, elas não são mais objetos, elas são um sistema de comunicação, né, agora. Eu acredito que, e mesmo nessa história ali das literacias digitais, do imigrante digital e do nativo digital, eu acho que a forma como o aluno te olha, isso dá muito significado para o relacionamento. Então, o fato de, hoje, né, eu não sou nativa digital, eu sou imigrante. Por mais que eu utilize o Instagram, por mais que eu esteja ali apta a sempre estar aprendendo, eu nunca vou conseguir ser como um jovem de 18, 19 anos. Então, eles que têm totalmente domínio, e muitas vezes, mesmo no Instagram, tem algumas ferramentas ali que eu não sei utilizar, eles chegam, mas por que você não faz dessa forma, professora? E eu falo, nossa, e eles falam, não, isso aqui sempre teve, são coisas que eu ainda não sei. Mas estar ali, né, proporcionando com que eles assumam esse protagonismo, e eu estou na mesma, tentando me comunicar com eles, eu acho que isso é muito positivo para o relacionamento, porque por mais que a gente não tenha, né, hoje, você, não quero ter Instagram, é uma escolha, mas isso também te coloca num lugar ali que o aluno faz uma percepção de você, não tem como, né, por mais que a gente vai estar no grupinho de que não quer estar no grupinho, e eles vão ter essa impressão, e eu acredito que essa forma do afetar o aluno, realmente, eu acho que é o mais significativo de tudo, né, de toda a pesquisa, eu acho que esse é o resultado mais significativo. Mas você sabe que eu percebi isso, da questão do sentimento de identificação com o professor, quando eu fiz tatuagem aqui, ó, né? Só que foi um esquema, né, que minha mulher também é professora, né, e minha filha, quando fez 18 anos, queria uma tatuagem, e ela propôs que fossem uns 3 no mesmo dia, que era de outros professores, né? A gente foi lá e cada um tatuou uma coisa que ia fazer sentido. E tudo bem que agora que eu penso que eu fiz no lado direito, devia ter feito no esquerdo, porque nas aulas, quando eu começava a escrever, os alunos prestavam mais atenção no meu braço do que no conteúdo. E depois eles falaram, deixa eu ver, o que quer dizer isso? Aí eu, nossa, professor, que legal, você tem tatuagem. Então, assim, a professora é pop, né? Aquela coisa, né? Eu falei, eu já entrei na tribo, né? Então, eu uso o Instagram, tô na tribo, né? Então, isso é muito bacana, né? Agora, uma coisa que, agora que você falou, eu fiquei pensando sobre o teu produto, que eu acho legal, ponto. Mas, assim, você pesquisou a questão do Instagram como espaço de ensino e aprendizagem, você teve lá o que os alunos trabalharam com você, mas o teu produto não é voltado para o aluno.
aluno, né? Não, é voltado para o professor, exatamente. Como é que você deu desse start? Bom, eu estudei uma coisa, mas o meu produto vai ser voltado para outra. Isso é coisa da Ana, coisa sua? Como é que você chega lá? E como é o teu produto, que agora eu já não vou dar isso, pode contar o que é. Tem dedo da Ana aí, completamente, né? Nessa conversa até que eu falo com ela que eu tenho colegas que não estão conseguindo, ela fala, então, isso que você está fazendo serve de estratégia para que esses professores utilizem essas estratégias e principalmente essa parte ferramental, porque o que você está falando, né, desse problema que aconteceu, ele é algo que ali é na usabilidade do aplicativo. Sim. Então, vamos criar algo ali para que apoie os professores na usabilidade dos aplicativos e você mostra ali algumas das suas estratégias. Então, foi nesse sentido, realmente, foi para o professor. E o que tem nesse seu... Fala sobre o seu curso online de formação de Instagram para professor. Ele está disponível, se tiver, a gente vai colocar o link aqui embaixo. Tal. Um professor qualquer, né, da USCS, do Pentágono, pode entrar lá e aprender com a professora Luana? Exatamente, qualquer um pode entrar. Então, ele é um curso digital gravado, então, onde eu mostro ali tela a tela do Instagram. Então, eu apareço aqui no cantinho da tela e a tela do Instagram explicando a usabilidade mesmo do aplicativo, desde o panorama geral da conta, o que é, né, cada botão, como você cria a sua conta no Instagram, como você pode ter uma privacidade de uma conta pública ou privada, que você pode fazer essa escolha. Então, eu comento um pouquinho também, né, do que eu percebi ali nas minhas estratégias, que a minha conta era pública, mas também pode ser uma escolha de professores. Eu tenho professores, até depois que eu terminei minha pesquisa, durante uns dias eu fiz a experimentação, né, de colocar a conta privada, e ali também, então, eu mostro essa diferença, também mostro os benefícios de ter uma conta comercial, porque ela acaba mostrando para você alguns resultados, que eles chamam de insights, de resultados, que também são alguns relatórios que você pode utilizar, que também me serviram, né, agora você falou também do Instagram, mas também utilizei alguns relatórios que o próprio Instagram, ele fornece, né, as métricas do Instagram. Sim. Isso. Então, mostro ali também como está utilizando as mensagens privadas, as informações principais da página, como utilizar a página, o feed, o Reels, né, que agora é a competição ali com o TikTok, que o Instagram tenta encontrar, né, entrar mais nessa concorrência, que a gente sabe que o TikTok ainda está vencendo. Eu não sei. Isso na época do Orkut, vou combinar. São esses vídeos mais curtinhos, né? Também tem isso, que os jovens hoje, eles têm uma concentração muito rápida ali, né? Então, esses vídeos de até 1 minuto e meio, né? Você pode estar utilizando ali como estratégia. Então, também mostra os stories, né? Então, esclareço como que publicam stories, a utilização de todas essas ferramentas, figurinhas, o engajamento com caixa de perguntas, enquete, como fazer uma live, para que o professor possa utilizar, para que ele saia dali empoderado, pelo menos na ferramenta, na parte ferramental. Tá. Se o professor quiser fazer cara de gatinho também, colocar filtro, ele vai saber, né? Vai saber fazer filtro também, exatamente. Vou fazer o seu curso. Luana, tem algo que eu não lhe perguntei que você acha interessante falar da tua pesquisa? Olha, eu acho que você falou praticamente tudo. Eu acho que é importante a gente também olhar como Instagram, acho como professores, assim, é algo que a pesquisa ali traz também, da Schemler, que ela fala sobre a importância da emancipação digital do professor. E eu acredito que essa emancipação digital, por vezes, né, o professor, ele é um profissional muitas vezes desvalorizado. A gente vê algumas falas ali, né, de algumas pessoas que às vezes estão no poder, né, na forma do salário mesmo, né, tô falando de salário. Então, às vezes é uma possibilidade mesmo de vender um curso online, de fazer alguma coisa ali que te traga um retorno financeiro. Então, existem várias possibilidades pelo Instagram. Então, acredito que por mais que a gente não queira ali, porque parece que o Instagram é uma coisa exibicionista, né? E às vezes é uma pessoa mais reservada, mas também tem essa possibilidade de fazer isso como um negócio para o professor. Acho que isso que é importante ali, que os professores olhem como uma possibilidade também de empreender, né? E utilizar ali, já que hoje, né, os nossos alunos estão tão tecnológicos e eles gostam de aprender também e utilizam essas redes. É que são tantas redes sociais, né, Lano, que às vezes, você vai ver que começou com o Facebook, aí você vê que a moçada fugiu do Facebook, ficaram só os tiozões lá, aí foi pro Instagram, aí o Instagram já pintou o TikTok, já foi pro QI, sei lá o quê, e aí, né, aí
a gente é obrigado, entre aspas, a acompanhar todo o processo e aprender é o long life learning, né? Se você parar e ficar no Facebook, esquece, ninguém tá lá mais, né? E eles vão ter que seguir os alunos. Antigamente era o aluno que seguia a gente, agora a Piracema virou, né? É verdade. E tem os contras também, né? Tem muito hoje perigo, como fake news. Então também tem algumas coisas que a gente precisa estar atento também, né? Aí sobre essas redes. Agora, diga uma coisa, você falou que você tem um amor pela USP, né? Esse amor, ele surgiu antes de você ser aluna ou foi durante o processo? Foi durante o processo. Foi durante o processo. Eu tinha assim, uma admiração pela marca, né? Que ela é uma marca forte, conhecida aqui, né? Sou da região do Grande ABC, então sempre escutei falar, mas assim, ter vivenciado esse processo com tanto acompanhamento, com tanta qualidade técnica que eu recebi, realmente foi um diferencial. Então, para qualquer pessoa, assim, eu indico e dar continuidade à minha pesquisa em doutorado, escolheria a USP. Agora já temos doutorado em educação lá, então você é bem-vinda. Você pode sair do Instagram e passar por TikTok lá no doutorado. E acompanhando o que está vindo, né? Isso mesmo. Então você recomenda fazer um mestrado. O mestrado, ele agregou qualidade na sua vida como profissional? Você acha que você é uma melhor profissional por causa, ou também por causa do mestrado? Sem sombra de dúvidas, com certeza. Eu acho que a qualidade de um professor que pesquisa, que sabe pesquisar e que percebe que as coisas mudam, né, a todo tempo. Então, como eu fiz pesquisa do Instagram, às vezes um dado já modificava, e você está atento a isso e aprender a pesquisar, eu acho que é algo que é um critério que para o professor é algo básico, né? Muitas vezes a gente, por falta de incentivo, né, ou de uma formação inicial muito bem feita, a gente acaba não tendo essa chance de pertencer à pesquisa como parte, né, do nosso fazer. Então, acho que isso foi muito importante. Certo. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.